Olá pessoal, Marcelo novamente na área. Vamos para mais uma aula de Construct 2. Essa é a quarta aula do nosso curso de criar um game para Android. E nessa aula nós vamos tratar do assunto de criação de splash, o fluxo de tela normal de um jogo, que é a criação de splash, que cai no menu. E esse menu tem algumas opções. Eu vou colocar só duas. Uma delas aí para uma tela de créditos e poder voltar para o menu. E a outra opção é iniciar o jogo. Então na aula de hoje nós vamos fazer o fluxo telas do jogo. Vamos para a aula. O nosso jogo ele está com apenas um layout. Eu já vou renomear esse layout para game. O event sheet dele também já vou renomear. E vamos criar aqui outros três layouts. Primeiro vamos criar o layout de splash. Vou colocar no event sheet splash. O tamanho do nosso projeto eu vou colocar no tamanho do layout. Não é necessário, mas só por uma questão de costume. Vou colocar uma cor nessa layer. A splash ela não é muito elaborada, eu vou só colocar uma logo. Então vou definir uma cor qualquer aqui de fundo e inserir uma sprite de logo. Então essa é a nossa splash. O que acontece, é normal acontecer, é a gente deixar ela carregar por... vamos lá em Start of Layout. Ele vai carregar essa imagem e vamos aguardar uns 3 segundos. Wait 3 seconds. Depois de 3 segundos nós vamos trocar de layout. Tá, vamos para qual layout? Vamos criar já o layout de menu. Então esse é o nosso menu, que é event sheet de menu. Então a nossa splash vai go to layout, menu. Então revisando, eu criei um layout de splash, eu só coloquei uma cor e uma logo. E no script dessa splash eu estou falando para ela aguardar 3 segundos e ir para o layout de menu. Nosso layout de menu ainda não tem nada. Vou copiar o tamanho da visualização da tela, né? Vou colocar no layout. Ele vai vir para cá depois de 3 segundos. Então, o que vai ter no menu? Eu vou reaproveitar o mesmo fundo de céu que nós estamos usando no jogo. E essa layer eu vou chamar de background. Vou adicionar uma segunda layer, que é o menu propriamente dito. Aqui embaixo já vou bloquear. Eu não consigo mais mexer aqui. Deixo o menu selecionado. E aqui eu vou inserir um novo objeto, um novo sprite. Aqui já com o nome do jogo. O nome do jogo vai ser Alien Jump Meteor. Logo Game. Aqui na nossa splash, não coloquei o nome. Logo pela metade. Normalmente na splash fica o logo da empresa que fez, ou da equipe desenvolvedora. E tanto em menu quanto em créditos, daí também pode aparecer o nome do jogo e o nome da empresa também. Tá, a princípio no menu não tem nada, mas a gente já consegue executar isso daqui e testar. Quando a gente tem vários layouts, que já é o nosso caso, tem 3, vai ter mais um.
Na configuração de projeto, a gente identifica qual é o primeiro layout, first layout. O default é não ter nada, ele vai sempre executar o que você estiver no momento. Mas a gente vai já estabelecer que o first layout é splash. Isso aqui serve para tempo de execução depois de compilado. Se eu estiver aqui no jogo e executar por aqui, ó, mesmo que esteja configurado first layout a splash, ele vai executar aqui em tempo de programação, ele vai executar o layout que eu estou no momento. Então, eu querendo testar a splash, eu tenho que selecionar ela aqui e executar. Então, carregou, vai aguardar 3 segundos e cair no menu. Agora eu preciso programar o menu. No nosso menu eu vou inserir 2 sprite fonts para serem os nossos botões. Então, vou selecionar a nossa sprite font aqui. A minha imagem de sprite font é de 32 por 32 e eu vou escrever aqui play. Eu não tenho letras minúsculas, então se eu escrever aqui com letras minúsculas não vai funcionar. E eu quero ela um pouco maior, então vou aumentar a escala dela para 1.5. Esse daqui será o nosso botão de play. Já vou dar nome para ele, btn play. Vou clonar. Quando você já tem um objeto configurado, clonar é mais fácil do que criar outro. Ele cria um outro objeto, só você renomear aqui. Então vai ser o outro botão vai ser de créditos. Pronto, tenho 2 botões na minha tela. Agora eu vou criar a tela de créditos. Então vamos lá para o próximo layout. Eu não preciso de uma event sheet para créditos, porque é só um display. E eu posso usar a mesma event sheet de menu aqui em créditos para reaproveitar código. Então eu criei um layout sem event sheet, mas vou selecionar aqui que vai estar vinculado aos scripts da event sheet menu, que é essa daqui. Vou copiar como padrão o tamanho da visualização para o meu layout. Vou trazer o nosso background aqui. Então no meu créditos eu vou, deixa eu só já bloquear essa layer. Essa layer é ABG. Vou criar uma de menu. ABG vou deixar bloqueado, menu selecionado. Pronto. Aqui eu vou só inserir algumas logos. Eu já tenho elas em outros layouts, então está importada no projeto. É só carregar aqui. Então o nome do jogo. Posso reduzir um pouco. Nome da empresa, vou reduzir um pouco. Tá. Eu vou clarear um pouco mais aqui na minha background. Esse background aqui vou colocar uma opacidade de 80 para aparecer um pouco mais a minha logo. Pronto. Só vou ter isso na tela de créditos, mas eu preciso de um botão para voltar. Então eu vou inserir uma sprite aqui e vou chamar de menu game. Eu tenho uma imagem para ele aqui. Então esse cara vai ser um btn menu. Quando a gente insere imagens assim, é sempre importante, e que elas vão ser usadas como menu, isso nas imagens. É sempre importante que a gente visualize os pontos de colisão aqui, que é onde tem sensibilidade ao toque. Então eu vou deixar ela no tamanho da imagem para ficar mais fácil para o jogador acertar.
Então toda essa dimensão, toda essa área aqui é tocável. E ao clicar nela é para voltar para a tela de menu. Eu vou até programar isso aqui. Vamos ir no nosso Event Sheet. Quando eu tocar em um objeto, qual objeto? BTN menu. BTN menu é esse aqui. Quando eu tocar no objeto BTN menu, eu quero ir para o layout. Então é go to layout menu. Essa Event Sheet menu, ela é usada tanto no menu quanto na tela de crédito, só por reaproveitamento de código, não tem uma Event Sheet a mais. Eu não fiz isso aqui com a da Splash, porque aqui eu tenho uma codificação no Start, para 3 segundos ele trocar de layout. Eu já consigo agora ver o resultado. Carregando o jogo, eu passo pela Splash, aí carrega a Splash, depois de 3 segundos cai no menu. Aí eu posso ir para a tela de créditos. Vamos programar esses dois botões. Aqui no Event Sheet, quando eu tocar em um objeto, qual objeto? O BTN créditos. Quando eu tocar no BTN créditos, eu quero que vá para o menu ou para o layout. Vai para o layout créditos. Então entra na Splash, depois de 3 segundos cai para o menu. Aí eu tocar no créditos, vem para o crédito do jogo. Vou clicando aqui nesse botão, eu volto para o menu. Agora eu posso dar o play. Então quando eu tocar no play, BTN play, vai para o menu, vai para o layout game. Ok, com isso nós temos o fluxo do jogo. De entra na Splash, daí cai no menu, eu posso ir para a tela de créditos, aí voltar para o menu e agora clicando aqui em play eu caio no jogo. Vamos só fazer agora uma coisa que é bem interessante e em alguns jogos tem, é a questão de ter um botão aqui no menu também de fechar o jogo. Para isso nós precisamos inserir o plugin de browser. O plugin de browser ele serve tanto para você carregar uma URL, carregar um site, quanto também para fechar o jogo, porque ele fecha o browser. Então está inserido o menu browser. Eu vou criar uma imagem aqui para servir de botão. E essa imagem vai ser exit. Então já vou arrumar os pontos de colisão dela aqui. Apagar esses que não preciso. Então essa imagem vai servir como fechar o jogo. Então vou chamar de botão sair BTN, vou colocar exit, BTN exit. Então aqui no menu se eu tocar em um objeto, qual objeto? Um BTN exit, eu vou querer executar browser close. Então browser close vai fazer com que o jogo feche, porque ele vai fechar o browser. Perfeito. Agora só mais um detalhe que eu também acho interessante, é na nossa tela de créditos eu ter um ícone que leve para o meu Facebook. Então eu vou inserir uma imagem aqui para servir de botão. Vou carregar a logo do Facebook. Vou apagar esses pontos de colisão que não preciso.
precisa ser também tão grande. Segurando o Shift a gente reduz proporcional. Então se eu tocar nessa imagem, vou tratar ela como um menu, como um botão, BTN Face. Se eu tocar nessa imagem, então lá, touch, Facebook, eu vou querer abrir uma URL. Tá, então aqui, go to URL. Qual URL? Agora eu vou copiar a URL do meu Face. Pronto, copiei a URL do meu Face e vou colocar aqui. Trocar inteiro o caminho aqui. Perfeito. Vou abrir aqui. Tem outro evento melhor. Esse aqui, ó. Open URL em New Window. Isso que vai fazer com que o jogo não seja fechado. Vou apagar a anterior que eu fiz, que é só Open, e deixar debaixo, que é Open numa nova Window. Ok, gente. Então, vamos testar o nosso jogo. Entro na tela de splash, vem para a tela de menu, vou para créditos, aqui eu consigo ir para o meu Facebook. Legal, ele abriu numa nova tela. Aqui no crédito só consigo voltar ou ir para o Facebook. Então voltei, vou para o jogo, aqui está o nosso jogo. Ok. Agora no nosso jogo também posso fazer botão de voltar para o menu, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Na aula de hoje era só isso. Valeu, um abraço e até a próxima.